Bom dia, senhores. Nós vamos dar início a mais uma sessão clínica de ortopedia. Contamos hoje com a presença do nosso coordenador de ensino. Eu gostaria de chamá-lo aqui para apresentar o Dr. Charles Slater. Bem, Marcos, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer enorme abrir mais uma sessão do Serviço de Ortopedia, que o Marcos vem liderando aí com tanta competência já há alguns meses, trazendo alguns temas que de importância ortopédica, sem dúvida nenhuma, mas também dentro de um contexto clínico, que é fundamentalmente a essência do... Tem uma frequência... Isso aí eu estou tentando... Na verdade, eu acho que hoje é mais uma experiência dessa que a gente vai ter. Essa é uma dúvida bastante frequente para os clínicos, de uma forma geral, quando se defrontam com um paciente em uso de marca-passo ou desfibrilador, que precisam fazer uso de ou ressonância ou algum device elétrico que eventualmente possa interferir com o marca-passo, e é sempre um temor, principalmente naqueles pacientes dependentes do marca-passo, o que isso pode gerar de transtorno do ponto de vista de estabilidade clínica, naturalmente aí, de todo o sucesso do paciente. E para isso, o convidado é o Dr. Charles Slater, eu acho que a maioria dos senhores conhecem, é um médico do serviço da arritmia, que trabalha na equipe do Dr. Eduardo Saad, já com uma, posso te falar, vasta experiência, apesar da pouca idade, mas sem dúvida nenhuma, um colega que tem se dedicado muito ao aprendizado da eletrofisiologia e da arritmia cardíaca, além de ter ajudado a gente aí em várias situações, não só no suporte assistencial, mas também no suporte acadêmico da instituição. Charles, muito obrigado por ter aceito o convite. Marcos, parabéns por mais uma iniciativa. Roberto, jamais que é médico da rotina aqui da unidade semi-intensiva da USE 3, não é isso, Roberto? USE 2, eu nunca sei, porque o negócio de USE 2 é no terceiro andar, USE 3 é no segundo. Eu juro que até hoje é feito para confundir, realmente, né? A USE 3 é no segundo, a USE 2 é no terceiro. Mas, Roberto é patrimônio da casa, né? Aquela turma que já tem plaquinha, né, Roberto? Pra você ter uma ideia, eu tenho 27 anos, Roberto, quando cheguei aqui, o Roberto já estava, quanto você tem de hospital, Roberto? 30 anos de hospital. Então, depois desse depoimento, está na hora de começar a sessão. Por esse aqui, né? Então, deixa aqui para os comentários. Você troca lá para mim? Bom, é um prazer estar aqui para poder apresentar esse tema para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Na verdade, quando a gente fala de manejo perioperatório do paciente que tem algum dispositivo implantável, como marca-passo, CDI ou ressincronizador, basicamente você está falando de condições, de que condições podem afetar o funcionamento normal do dispositivo. Tá? Quando foi apresentado, o Marcos pediu para a gente fazer uma sessão a respeito disso, e a ideia é que contemple desde energias tão diferentes quanto a energia eletromagnética que se usa para fazer uma ressonância magnética, quanto basicamente um campo magnético intenso, até o bisturi elétrico que se usa em todas as cirurgias. Nós bolamos esse tema desde da RM ao bisturi elétrico, mas na verdade a gente poderia substituir por interferência eletromagnética. Como essa interferência eletromagnética ou que tipos de interferência podem afetar o funcionamento desses dispositivos e até que ponto você consegue lidar com isso ou que tipo de recurso você vai lançar. Tá? Basicamente, quando você fala de interferência eletromagnética, porque para o funcionamento normal de um dispositivo, você precisa ter uma uma sensibilidade dos potenciais elétricos do coração. É fundamental, que você tenha essa percepção do potencial elétrico do coração pelo marca-passo e pelo desfibrilador. É baseado nessa percepção do batimento elétrico do coração que ele vai realizar as terapias.
Ou ele vai inibir uma atividade do marca-passo, ou ele vai dar um choque caso tenha uma taquicardia ventricular. Tá? Caso o paciente tenha taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Então, quando essa sensibilidade que o aparelho tem dos eventos cardíacos é inundada por sinais não fisiológicos, ou seja, uma energia eletromagnética de uma outra fonte que interfere, que está próxima ao paciente, que pode ser de fontes médicas ou não médicas, tá? Você diminui a performance da função desse sistema porque você aumenta a possibilidade que essa sensibilidade dos potenciais que são totalmente não apropriados sejam detectados pelo aparelho, e isso a gente chama de oversensing. Tá? Essa interferência eletromagnética é uma causa importante de disparo dos desfibriladores, por exemplo. Além da inibição, o grande problema do marca-passo é que quando ele sente aquela atividade, a tendência dele é se inibir. Ora, a atividade elétrica no coração é a interpretação que o aparelho faz, mas não, essa atividade elétrica está surgindo de uma outra fonte. No caso dos desfibriladores, se essa intensidade eletromagnética for de uma frequência rápida, pode ser confundida com uma taquicardia ventricular e causar o disparo de um CDI. Tá? Na verdade, a maioria dessas fontes ela é exógena. É muito raro você ter fontes endógenas. É o caso do paciente que faz ativação por miopotencial, a própria musculatura dele gera potencial que pode levar a esse tipo de choque. Entretanto, hoje isso se tornou muito pouco provável. Em resposta a esse estímulo externo, ele pode inibir, porque ele está sentindo atividade elétrica, essa atividade elétrica pode se expressar aqui no eletrocardiograma como esse ruído, e ele simplesmente opta por não estimular, tendo em vista que ele interpreta o ruído como atividade cardíaca. Ou ele pode, no caso do desfibrilador, levar a uma detecção da taquicardia e levar ao choque. Tá? Ou, se a fonte eletromagnética for muito intensa, ele pode inclusive fazer um reset elétrico. No caso do desfibrilador, dependendo da intensidade dessa fonte eletromagnética, por exemplo, uma ressonância de muito alta intensidade, pode levar a uma reversão do aparelho para um modo de backup, que ele fica apenas um modo shock box, ele só dá choque em caso de circunstâncias extremas, ou até mesmo desabilitar a terapia de choque do paciente. Por isso que o tipo de interferência eletromagnética pode ter resultados diferentes no paciente. Entretanto, com a energia que a gente usa, a gente tem que selecionar quais são as energias de uso médico que são mais importantes para que a gente possa lançar a mão no paciente com total segurança e ter segurança nesse uso. Aqui mostrando um exemplo desse ruído que aparece no canal ventricular na tela de análise do CDI quando o paciente é exposto a uma fonte intensa de energia eletromagnética. Por que a gente precisa evitar isso? Porque se os CDIs eles salvam muitas vidas. Esses pacientes teriam suas vidas salvas por um CDI. Entretanto, o acionamento desse CDI pode levar a problemas para o paciente, mesmo que não tenha nenhuma outra consequência maior. O simples fato dele ser acionado, ele pode levar a problemas para o paciente, se ele for acionado de forma inapropriada. Todos os estudos mostram que o ideal é que a gente diminua essa taxa de resposta inapropriada dos CDIs. E isso reduz, evitando essas terapias inapropriadas, você reduz a ansiedade do paciente em relação à própria aceitação de ter um desfibrilador. Muito ruim o paciente determinar para o paciente que ele tem que colocar um desfibrilador. Se a primeira experiência de choque dele foi um choque inapropriado, que ele não precisava ter recebido choque, é mais um fator para diminuir a aceitação dessa terapia. A gente sabe que o choque, embora ele salve a vida, choques múltiplos podem levar à piora da função ventricular, tá? E o próprio fato dele receber um choque e procurar o sistema público, o sistema de saúde, ele já está aumentando desnecessariamente o custo em relação à terapia que lhe foi proposta. A gente sabe que a mortalidade desses pacientes que recebem choque por terapia é menor, então choque por terapia inapropriada ou por terapia apropriada não vai fazer muita diferença. Na maior parte das vezes os choques necessários ainda são a maioria, mas é importante diminuir esses choques, esse sensing por oversensing de um artefato. É nessa forma que a gente pode diminuir e fazer com que os choques necessários sejam cada vez mais importantes
para o paciente sem um custo desnecessário. Na parte prática, existem terapias que oferecem risco ao paciente. Alguns desses riscos, hoje a gente vive em meio à energia eletromagnética. Vários dispositivos que vivem com a gente emitem energia eletromagnética. Entretanto, nem todos vão produzir risco para o tipo de aparelho que o paciente tem. Existem riscos que, apesar de haver uma energia eletromagnética envolvida, esses riscos são aceitáveis, outros em que são aceitáveis, mas existe uma pequena margem para risco, e outros em que o risco é inaceitável. O que a gente fala dos riscos aceitáveis? Ou seja, o paciente está em casa, ele tem dispositivos como o micro-ondas, desde que adequadamente com o blindado, como o micro-ondas novo tem que ser, e além do fato de que a micro-ondas ela tem um decaimento muito rápido, ela não consegue ter um longo alcance de propagação, fazem com que esse tipo de fornos micro-ondas, portas automáticas, os dispositivos relacionados a carro, ônibus ou avião não ofereçam risco para o paciente. O telefone celular, até pouco tempo atrás, era considerado como um risco o paciente colocar no ouvido e ter uma proximidade muito grande. Hoje é visto como um muito baixo risco, e até os riscos relacionados não se relacionam com uma impossibilidade de usar naquela mesma orelha. Detectores de metais, existe a possibilidade de você usar um dispositivo portátil para isso. E outras formas de terapia, o eletrocautério, radioterapia, ablação por catéter, e aqui inclui a ressonância magnética. Vamos aos fatos. Quando o paciente vai para a cirurgia, ele vai ser submetido à terapia a uma terapia, provavelmente vai usar o bisturi elétrico, vai usar o eletrocautério. Como é que a gente vai fazer para manejar esse paciente com um CDI ou com um marca-passo, e sendo que você tem disponível lá no centro cirúrgico o bom e velho imã? Eu posso colocar um imã. A gente tem isso já bem automático. Eu posso colocar um imã? Será que o imã vai servir para a gente? Bom, o imã é fácil de achar, é só você procurar no quadro de aviso, ou então que está repleto de taxinhas, é onde você vai encontrar o imã. Dentro da gaveta ele vai estar exatamente dessa forma lá no centro cirúrgico. Por que o imã funciona para dispositivos implantáveis? Porque nem sempre o desfibrilador um programador, o aparelho programador está disponível. Então o que se tem no aparelho é um switch, um interruptor, que ele é sensível à energia eletromagnética. Então quando eu coloco um imã, ele fecha esse interruptor e fica no corpo do aparelho, e isso faz com que seja possível dizer para ele, olha, quando esse receptor estiver fechado, quando esse interruptor estiver fechado, você vai fazer essa função. Eu posso dizer para o marca-passo o que fazer, isso é programável. Entretanto, na maioria das vezes, quando eu colocar um imã no dispositivo do paciente, enquanto o imã estiver colocado em cima do dispositivo, vocês podem perceber, já devem ter visto isso em centro cirúrgico, a frequência do paciente, que se mantinha com uma frequência adequada, frequência basal, frequência mínima que você programa, geralmente 60, 70, vai imediatamente subir para uma frequência mais rápida. Tá? Então ele está estimulando tanto átrio quanto ventrículo. Depois da espícula atrial tem uma onda P, está estimulando átrio e ventrículo. Então ele passou para um modo mais rápido, mas ele não está apenas mais rápido. Ele, além de estar mais rápido, ele desligou a sensibilidade do marca-passo. Então ele não está mais sentindo eventos externos. Enquanto ele está nesse modo rápido, ele não está sentindo absolutamente nenhum batimento. Pode acontecer qualquer coisa que ele vai jogar a espícula no átrio e no ventrículo. Isso dá segurança para que o procedimento possa ser feito sem a possibilidade de inibir o marca-passo. Essa é a resposta típica para o paciente que tem marca-passo. Nos dispositivos é realmente bem fácil de você usar. Você liga aqui em Enable Electrocautery Protection, ele já está num modo adequado e não está mais sensível aos batimentos externos. Então você pode usar bisturi elétrico à vontade, desde que guardado a determinada distância ali do local. Tá? Você pode usar até na própria troca do desfibrilador, do CDI ou do marca-passo, nós usamos bisturi elétrico, colocamos em modo assíncrono e a gente utiliza. Então, apesar das recomendações de distância, você pode aplicar energia relativamente próximo, desde que você tenha o material necessário para atuar caso tenha alguma outra intercorrência. Tá? Mas essas opções de uso da inibição
dessa terapia, para que permita o uso do bisturi elétrico, fazendo com que o aparelho fique assíncrono e não sentindo eventos externos, é o objetivo. É exatamente isso que a gente faz quando a gente fala, programa marca-passo aqui para mim. Tá? No marca-passo, o que vai acontecer, ele vai ficar com uma frequência mais rápida, estimulando mais rápido para evitar uma inibição. Entretanto, no CDI, aquele switch que é magnético, quando ele é fechado, o que geralmente a gente coloca no CDI é desliga a terapia anti-taquicardia. Por que a gente usa isso? Porque no caso do CDI, é o caso em que o paciente, a gente não tem um desfibrilador, imagina, a gente não tem um programador na mão. Você tem que usar essa função para uma função de maior emergência que pode acontecer. Qual é a maior emergência que pode acontecer num paciente com CDI? Ele está tomando choques um atrás do outro. Ele chega na emergência, está tomando um choque, outro choque, outro choque. O que fazer? Nesse caso, colocar o ímã em cima vai inibir a terapia anti-taquicardia. Se esse paciente estiver recebendo choque por TV, você vai ter que rever isso. Mas se ele estiver recebendo choques inapropriados, você para ali uma sequência de terapias inapropriadas. Então, por isso que na maioria das vezes o CDI está programado para desligar a terapia anti-taquicardia. Apenas. Ele não vai fazer aquela mudança para o modo assíncrono que o marca-passo faz. Tá? Então ele vai continuar com o batimento normal do paciente e vai ter inibido a terapia anti-taquicardia. Ora, se eu usar essa função, colocar o ímã, por exemplo, em cima do desfibrilador para fazer uma cirurgia, ele vai temporariamente suspender a detecção dessa arritmia. Então eu vou poder usar o bisturi elétrico normalmente sem o medo de que aquele impulso foi detectado. Tá? Então o CDI não vai entregar terapia até que o ímã seja retirado do CDI. Perfeito. E após o momento que você retirar, ele já está imediatamente habilitado para sentir taquicardia novamente. Então é uma maneira segura, porque você vai usar apenas durante aquele momento crítico da cirurgia em que o bisturi elétrico é usado. Tá? E após o uso não tem necessidade, você acha que a gente precisa reavaliar, fazer uma nova avaliação? Não, não há necessidade, porque não muda nenhuma característica do aparelho, ele volta exatamente como funcionava. Por que a gente está falando desses detalhes? Porque já existem avaliações que mostram que a melhor maneira de você manejar esses pacientes é em relação, ao invés de você desligar o CDI com uma programação, com um programador, com uma pessoa lá, comparado com um grupo em que se colocou o ímã mostrou que é tão seguro quanto. E a grande vantagem seria, eu não corro o risco de alguém esquecer que eu desliguei o CDI, não corre o risco de o paciente ir para uma unidade semi-intensiva sem ter ligado o CDI, e não corre o risco de você ter nenhum ponto da terapia dele em que ele esteja descoberto. Tá? O pior cenário seria um paciente com CDI não receber uma terapia apropriada quando precisasse. Tá? Quando você vai fazer o posicionamento, ele tem que estar na parte de cima do aparelho ou na parte de baixo. É importante que observe-se essa função, porque ao contrário do marca-passo, quando você coloca um ímã no CDI, você não vê no monitor uma alteração acontecendo. No marca-passo você vai imediatamente ver a frequência aumentar. No CDI não, você vai ver simplesmente ele não está detectando mais. E isso não aparece no eletrocardiograma como uma alteração. Tá? Mais importante que isso, se o paciente for dependente de estimulação, se ele além de ter um CDI, porque tem risco de terapia de TV, FV, ele também for dependente do aparelho, aí a gente tem uma situação em que é fundamental programar o aparelho. O ímã não vai trazer benefício. Por quê? Porque, como eu disse, ele só desliga a terapia anti-taquicardia. Quando você aplicar o bisturi elétrico, ele vai se inibir frente àquele batimento. Ele não vai dar terapia anti-taquicardia, mas vai inibir, porque o paciente é totalmente dependente. Então, em pacientes portadores de desfibrilador, que sejam dependentes de estimulação, ou seja, tem bloqueio AV total ou alguma outra condição desse tipo, aí nessa situação não tem como substituir o ímã tem que ser realmente a programação. Por isso que é importante ter essa informação, talvez um bom momento seja no risco cirúrgico. Na obtenção do risco cirúrgico, saber se o paciente é dependente, se vai precisar de alguém lá para poder fazer a programação durante a cirurgia. Uma outra condição que ocasionalmente a gente é exposto é a radioterapia. A gente trabalha, na verdade, com o mesmo cenário. O paciente que é dependente
você tem que avaliar se ele é dependente de estimulação antes e evitar uma exposição direta de radiação ao sistema de estimulação, tá? Durante as terapias você tem que fazer a avaliação do paciente antes e depois da radioterapia, inclusive para as outras modalidades semelhantes à radioterapia, como a protonterapia. Você também deve usar. A protonterapia usa energias menores, mas o efeito biológico é maior. Então, nessas situações, é importante que seja feita essa avaliação antes. Ablação por catéter, ou ablações usando outro tipo de material, não necessariamente ablação por catéter cardíaco ou por outros tipos de termoablação, você deve manter esse paciente em modo assíncrono e desligar a terapia e a detecção do CDI durante o procedimento. Após o procedimento, você volta a religar essas terapias. Cardioversão e desfibrilação, na maioria das vezes você não precisa, desde que você deixe os PETs longe do desfibrilador, você não precisa ter essa preocupação de tenho que desligar, tenho que colocar em modo assíncrono. Não há essa necessidade. Após, é recomendável que você cheque novamente em um caráter ambulatorial, rechecar esses limiares. Mas o mais importante é que você não precisa colocar ele em modo programado ou modo assíncrono ou colocar imã antes da cardioversão elétrica. Já existem outros cenários em devices de assistência ventricular, que eu acho que eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque eles, na verdade, e a nossa experiência, nós já tivemos alguns pacientes dessa forma, não tem a interferência que se imagina, porque é um micromotor dentro do coração. Imaginava-se que a interferência de um CDI com esse cenário seria enorme e, na verdade, não é. Por uma série de motivos, a gente não observa choques inapropriados do CDI pelo próprio micromotor implantado. Na ressonância magnética, a gente fala de um outro cenário, porque apesar de ser também criado por meio de tudo, na verdade, é uma interferência eletromagnética, o grande problema aqui é que, e aí a importância do pessoal da radiologia para poder me ajudar caso eu esteja falando alguma besteira, porque, na verdade, a ressonância não é apenas a questão do campo magnético, são 3 energias que envolvem o uso de uma ressonância magnética. A gente sabe que 75% desses pacientes vão utilizar uma ressonância magnética ou vão precisar de ressonância magnética em algum momento da sua vida. Hoje, com o aumento das indicações e cada vez mais sendo mais frequente o uso dessa terapia, é importante que a gente saiba que esse paciente que é portador de um device, em algum momento ele vai entrar numa máquina dessas e ele vai precisar da melhor terapia possível. Tá? O que acontece exatamente, qual é a grande preocupação para quem tem um device desse tipo para entrar na ressonância? Na verdade, você tem 3 energias envolvidas. Você tem um campo magnético estático, você tem o campo, a energia do gradiente magnético, que também é importante durante o procedimento de realização da ressonância, e energia de radiofrequência, um campo de radiofrequência, que é o que desorganiza o hidrogênio temporariamente para poder criar a imagem da ressonância magnética. Do que envolve a ressonância, por exemplo, tem vários fatores que vão deixar a gente preocupado. Por exemplo, primeiro é a vibração. A vibração pode interferir nesses componentes do dispositivo, causando potenciais danos. Tá? O aquecimento ou a indução eletromagnética no sistema de estimulação pode levar, por si só, a aquecimento do eletrodo e levar a arritmias cardíacas. Tudo isso eu estou falando de forma teórica. Tá? A gente vê, são os potenciais riscos que isso pode levar e como a indústria trabalhou para poder minimizar isso. O próprio aquecimento térmico do sistema de estimulação pode também fazer com que o tecido fique cada vez menos sensível à estimulação, ou seja, o limiar de estimulação vai subindo, até chegar num ponto em que esse paciente pode, a estimulação, não ser mais capaz de criar um batimento cardíaco. Então o paciente perde a captura e não estimula o coração. Isso tudo pode acontecer? Pode. São as preocupações técnicas em relação a isso. Tá? Na prática, o que a gente sabe é que hoje na classificação europeia 2B, o uso para quem tem os dispositivos convencionais, a ressonância magnética é possível. Principalmente você tem que pesar de acordo com se o paciente tem o CDI ou se é um marca-passo,
quais são os valores da estimulação dele, se ele está bem implantado, se é um paciente eleito para poder fazer um procedimento tranquilamente, e classifica na europeia como 2A se o paciente for um desses novos dispositivos, que são os condicionados à ressonância magnética. Esses dispositivos surgiram por volta do meio do ano 2000 e dessa última década, e já são uma tendência. A maioria deles, por exemplo, aqui estou mostrando o portfólio da Biotronic, a maioria deles já são habilitados para 1,5 Tesla e alguns já para 3 Tesla, ressonâncias de 3 Tesla. Na Boston Scientific também você já tem alguns aparelhos que são adequados para ressonâncias de 3 Tesla, e os da Medtronic são todos para 1,5 Tesla, mas não tem área de exclusão, ou seja, antigamente no início dessa experiência existia uma área de exclusão torácica. Você podia fazer crânio, abdômen, pelve, mas tórax não podia. Hoje já não existe mais essa área de exclusão. Qual é o dispositivo? Eu acho que é importante estar com o paciente, com o médico do paciente para poder determinar isso. Alguns dispositivos têm a possibilidade de um acionador externo, em que ao invés de você ter que fazer uma programação, você tem esse pequeno aparelho do tamanho de uma caixa de um maço de cigarros, em que a gente coloca esse aparelho em cima, aperta um botão, ele dá uma resposta positiva, o paciente pode fazer a ressonância normalmente. Depois eu coloco novamente esse aparelho, aperto e ele faz o retorno do modo de programação prévio, desde que eu já tenha programado os modos de ressonância em consulta. Então isso facilita o acesso do paciente sem a necessidade de um programador. Pode ter apenas esse aparelho, por exemplo, no setor de radiologia. Nós temos aqui. Tá? Então, acho que o objetivo é a gente falar um pouco basicamente dessas teorias e das energias de ressonância magnética e bisturi, mas eu queria só dar mais algumas outros dados. Por exemplo, não é incomum que pacientes ortopédicos possam precisar de terapia de oxigenação hiperbárica. Qual é a recomendação que a gente tem para terapia hiperbárica? Quando você faz a terapia hiperbárica, geralmente você expõe o paciente a mais ou menos 2 a 3 atmosferas. Pelo menos é até onde dos aparelhos que a gente conhece. Os dispositivos da maioria das empresas, eu peguei um exemplo aqui da Sanjude, já foram testados com até 7 atmosferas. Isso, no caso, foi um paciente meu que tinha um dispositivo, tinha um marca-passo e ele era mergulhador. E ele mergulhava profissionalmente, mas ele estava só, depois de ter colocado o marca-passo, estava interessado só em mergulho esportivo. E aí falei, olha, dá até para 60 metros, tá bom? Ele, poxa, mais que suficiente para brincadeira. Então, oxigenação, terapia hiperbárica não tem problema e não há necessidade de programar o aparelho para isso. Simplesmente o paciente pode submeter dentro dos valores normais. Estimulação elétrica transcutânea, o TENS, que é muito usado para fisioterapia. A questão não há recomendação para isso, porque você pode ter uma interpretação errada do aparelho durante a terapia, durante o TENS. E o grande detalhe existem outras modalidades de tratamento semelhantes que podem produzir um tratamento semelhante e que não têm um risco relacionado, como, por exemplo, o ultrassom de alta intensidade ou infravermelho, todas essas outras terapias que não envolvem campo magnético não têm nenhuma contraindicação. Então, se há uma opção bem razoável que se possa utilizar em lugar da terapia estimulação, eu acho que não faz sentido. E essa é a recomendação que se tem. Agora, isso aqui eu coloquei exatamente porque está no site da Sanjude, mas eu nem sabia que existia, esse Bone Growth Stimulation, que você usaria um estimulador eletrônico ou ultrassom para estimular a cura a consolidação. Eu não fazia ideia de que isso existia, assim, vocês vão me desculpar. Mas eu coloquei aqui porque existe uma recomendação para isso e não há, até onde o que a gente conhece, um grande problema nesse uso de terapia, especialmente se for o uso ultrassônico. Então, como é uma terapia, e aí ao contrário do TENS, como você não tem opção, é uma terapia indicada para essa condição e que provavelmente não há substituto para isso, ele recomenda que você faça uma primeira avaliação e para observar se há alguma interferência. A partir daí não haveria uma necessidade, nenhuma contraindicação à terapia, não haveria necessidade de programação em cada sessão.
Então, isso mostra que a gente tem uma No terapia primeiro com uma uso- boa possibilidade. No primeiro uso, a gente faz uma avaliação. Se não tiver, mas tem que Se fazer você uma não avaliação. tiver, ou se você tiver alguma suspeita, ou se o paciente for totalmente dependente de estimulação, se for um CDI, não tiver detecção, ou se for um paciente não dependente de estimulação, que não teve nenhum problema, ótimo. Se o paciente for dependente de estimulação, a nossa tendência é sempre ter um pouco mais de cuidado. Se por algum motivo, aquele dia, você vai usar uma energia maior ou num local maior e aquele vetor vai ser detectado pelo marca-passo, a gente sempre vai ter essa preocupação. Mas as terapias vão surgindo e as empresas vão tendo que dar respostas ao mercado sobre que tipo de terapia é possível. Então, testar esses cenários, e acho que isso é importante. Tá? Então, basicamente, eu acho que desde que o seu marca-passo não fique abrindo e fechando a porta da garagem, é importante que o paciente vai conviver sem ao menos perceber a existência dele. E o uso dessas terapias e tanto de imagem ou opções diagnósticas vai ser cada vez mais comum e a gente tem que se adaptar a isso. Essa é uma aula que a gente vai ter que atualizar sempre, porque coisas novas vão surgir e eu acho que a gente tem que estar sempre à frente desse processo. Então, por hoje é só. Obrigado. Antes do Roberto fazer os comentários dele, o Márcio tem também. Uma pergunta. Tem diferença para o uso de bisturi elétrico convencional e o bisturi elétrico bipolar? O bipolar, ele tem a tendência é que com o bipolar você produz um vetor elétrico muito menor, porque em relação, é só entre os ramos da pinça, né? E você possa minimizar enormemente o uso a inibição do aparelho. Só que eu evito falar isso, por exemplo, às vezes o paciente fala assim, eu vou fazer uma cirurgia, aí você recomenda bisturi bipolar. Só quem já viu bisturi bipolar queimando sabe que aquilo ali é difícil, é uma hemorragia grande, alguma coisa desse tipo, ou uma cavidade que está realmente sangrante. É difícil falar para o cirurgião, pedir que ele vai usar bipolar, ele vai me xingar. Então, as recomendações existem. Quando possível, claro, use o bipolar. Mas usando essas medidas, tentando programar o aparelho ou colocando o ímã, você pode usar inclusive o unipolar e sem medo de que essa estimulação vá causar algum problema. Tá? Existem outras energias também, existem aparelhos que usam energia de bisturi ultrassônico. Já tive a oportunidade de participar de procedimentos em pacientes com CDI usando bisturi ultrassônico. É interessantíssimo, você não produz inibição alguma, mas realmente é um procedimento muito mais... São dissecções muito mais lentas, então a gente entende quando vai ter que usar o monopolar mesmo. Tá? A gente está mais aqui para aprender, né, do que até para fazer comentários específicos. Mas tem algumas coisas assim que você chama a atenção, que parecem ser divisor de águas em relação a isso. Primeiro, saber o grau de dependência. Acho que isso cabe ao clínico, uma informação que o clínico deve dar, assim, um grau de dependência. Se o grau de dependência existe, acho que esses procedimentos, em geral, passam a ser bem mais restritivos. Inclusive, a própria ressonância, né? Que, pelo menos, se ele não for restritivo, se ele não for tão dependente e não for naquela quantidade de Tesla, né, que você falou, não sei como é essa máquina daqui. Essa máquina... A daqui são 3 Tesla. Desde que houve aquela última modificação, parece que ela foi para 3 Tesla. E aí, desde então, a gente não teve mais a possibilidade de usar a ressonância, exceto num caso em que o paciente foi colocado inadvertidamente na ressonância, né, teve um probleminha, e o paciente entrou em modo de backup, o aparelho simplesmente desligou todas as funções. E a gente teve que chamar um engenheiro para poder correr atrás do problema, porque no setor de emergência foi para uma ressonância de 3 Tesla. Então, a gente pode simplesmente concluir que para cá a gente fica praticamente restrito. Para cá você vai ter que usar as recomendações, né? A não ser que ele não tenha uma dependência, se ele não for extremamente dependente do marca-passo, porque ele pode desligar o marca-passo, mas ele entra no ritmo próprio.
Se ele não for dependente, ele vai estar em ritmo Ele próprio. vai entrar no ritmo vai inibir. próprio, então ele poderia até, teoricamente, fazer o procedimento. Né? Mas na presença Mas de alguém para programar, isso é torna melhor. bem mais fácil. Eu acho que, de uma forma geral, a gente vai sempre chamar um técnico da área para fazer uma reprogramação. Né? Embora algumas medidas gerais parecem ter, né, um impacto. Ou seja, o sinalizador que eu vi, assim, fala em relação ao imã, né, a utilização do imã como bloqueia esses estímulos, às vezes até de 1000 potenciais, né, que de repente até o próprio TENS, né, deve liberar um monte de 1000 potenciais que podem, de repente, inibir o marca-passo durante a cirurgia. Enfim, o imã ele transforma em V00. Isso, né? Ele vai, bota em V00. vai ficar no modo assíncrono, que é o VOO, DOO, V00, DOO, V00, e ele deixa de ter a sensibilidade a estímulos externos. Acho que é o grande sinal. Outro aspecto que eu vi, eu falei em relação à distância, ter sempre um procedimento a ter uma distância mínima do gerador, né? Eu falo 5 centímetros ou mais. E um comentário que ele faz também é de não a placa, né, do eletrocautério, né, não estar, o gerador não ficar entre a placa e o procedimento. Fala, e não criar, para isso não criar uma corrente eletromagnética. Né? Tá, gerador, a placa e o procedimento. Não evitar esse posicionamento de campo. Mas acho que são medidas assim genéricas. Eu acho que acaba fazendo o maior sentido ter um programador mesmo que possa mexer no marca-passo antes do procedimento. Acho que como clínico, acho que é mais protetivo, né, de maior proteção, né, para o paciente, embora, né, o imã e esses outros procedimentos, quando não houver a disponibilidade do programador, poder ser utilizado e transformar em uma frequência fixa, né, do marca-passo. Acho que é isso. André? É uma pergunta. O Roberto fez uma observação a respeito da possibilidade do device ser desligado frente a uma não dependência. Mas a pergunta é se a gente não permanece com as outras complicações. Eu estou falando de vibração, de aquecimento, independente da interferência, que aí efetivamente ela poderia ser minimizada ou zerada frente ao desligamento do device. Como é que a gente lida, por exemplo, numa ressonância de 3, mesmo desligando os aparelhos em relação a aquecimento, vibração, tudo isso que você mostrou há uns 5 slides atrás? A gente ainda tem uma restrição apenas para alguns aparelhos que podem fazer ressonância de 3 Tesla. Os de 3 Tesla, talvez a gente ainda esteja contando nos dedos da mão esquerda. Eles estão surgindo à medida que a evolução da indústria está estabelecendo e à medida que os testes clínicos vão sendo feitos. A ressonância de 1,5 Tesla, ela precisa ser feita, se for num aparelho condicionado à ressonância, ou seja, um aparelho que já foi lançado pela indústria com essas características da vibração e do aquecimento já foram minimizadas pelo próprio design do aparelho. O objetivo é minimizar o uso de energia ferromagnética, de material ferromagnético na composição do eletrodo, o número de espiras que eles fazem é diferente, então os eletrodos eles já são condicionados à ressonância magnética, o gerador também já é condicionado. Entretanto, por isso que tem aqui no europeu, ficou como o marca-passo ou CDI convencional ou marca-passo adaptado à ressonância. Por que isso existe? Porque nossa experiência, muito antes do marca-passo condicionado à ressonância, nós fizemos várias ressonâncias em pacientes aqui no procardíaco. Muitas, na época que era o 1,5 Tesla. Fizemos muitas. E em pacientes, inclusive recentemente implantados, com um pouco mais de 6 semanas de implante. E os resultados foram sempre muito bons. A gente não teve relacionado a nenhum evento com o
o uso da ressonância em pacientes com aparelho convencional. Os aparelhos condicionados à ressonância surgiram para poder dar mais tranquilidade a esse processo, tornar isso oficial. Mas até hoje o que a gente vê é que essas energias e essas inconveniências quanto a aquecimento, vibração, foram mais virtuais do que efetivamente aconteceram na prática clínica. Deixa eu só fazer uma outra pergunta. Hoje, 1,5 Tesla, todo aparelho pode ser, quer dizer, qualquer paciente com um dispositivo eletrônico implantável pode fazer uma ressonância de 1,5 Tesla? Você falou que a partir de 2000 os aparelhos começaram a ser adequados, mas que anteriormente também se fazia aqui no Procardíaco. Uhum. Ou seja, nós estamos há 17 anos aí do lançamento desses aparelhos, né? Então, provavelmente hoje, uma porcentagem grande dos pacientes que usam marca-passo já esteja nessa categoria de... Tem um bom número já. Hoje já tem um bom número de pacientes que já têm aparelhos condicionados à ressonância. O início dessa terapia aconteceu com a Biotronic, que foi a empresa que apostou nisso, e as outras empresas surgiram com opções para a ressonância de forma muito atrasada. Mas algumas empresas já trabalham com essa ideia do ProMRI há muito tempo. Então, com o 1,5 Tesla, a maioria dos pacientes vai estar indicado, a não ser aqueles que você, pelo bom senso, você julgou que não vale a pena. Por exemplo, portadores de CDI com um gerador muito grande, com muito hardware lá dentro, ou seja, com muito eletrodo lá dentro, ou que tem eletrodos epicárdicos. Aí são os detalhes que a gente tem que refinar. Esses detalhes, geralmente, quem conhece é o pessoal que fez o implante. Então aí essa conversa vai ser importante. Daí a necessidade dessa conversa, porque tem pequenos detalhes que sempre vão fazer diferença. Mas hoje, se falando de marca-passo, o paciente que fez o implante de marca-passo convencional e que precisa de uma ressonância, ele não tem motivo para não fazer. Ele pode fazer tranquilamente. Tem alguma data, ou seja, a partir dos marca-passos implantados a partir do ano tal, a gente está seguro? Você tem essa informação? Não, porque por muito tempo os marca-passos não condicionados, convencionais, também eram disponíveis no mercado quando já existia o marca-passo de uso da ressonância. Isso é uma informação que vai estar no manual técnico que é distribuído para o paciente. Tá? Se ele tiver o manual técnico, ele tem essa informação. Se não tiver essa informação, é importante o contato com a equipe que faz a análise do aparelho para poder dar todas essas informações, inclusive junto a um relato da própria empresa. Esse é relativamente simples de se obter. Se o paciente não tiver paciente que mudou, por exemplo, um estrangeiro que esteja no Brasil, não tem o manual e não tem a informação do marca-passo dele. Ao analisar, um eletrofisiologista, ao analisar esse equipamento, consegue dar essa informação? Consegue. O que a gente faz aqui, inclusive, não é incomum do paciente procurar a emergência e falar assim, olha, eu tenho marca-passo. Qual? Não faço ideia. Implantou como? Não faço ideia. Com quem? Não há essa informação. Ocasionalmente a gente tem que lançar a mão do raio-x para tentar identificar qual é o tipo de aparelho ou testar com cada um dos programadores. Não é incomum que isso aconteça. A gente descobre e aí quando você faz a análise, você obtém o tipo do aparelho e aí essa informação já vem de forma mais simples. Tá? Aí você definiu se ele é dependente ou não dependente. Ele vai fazer se ele for compatível com o aparelho de ressonância. Se ele for dependente, você programa para modo assíncrono. Uhum. Né, como está ali. Se não for dependente, você programa para o modo normal, VVI ou PDI, como está ali. Uhum. Agora, você não conhecendo o paciente, vendo por outro lado, para você definir o grau de dependência do paciente, simplesmente ver num traçado que a espícula entra a todo momento, né, que não tem falhas, você define ele como dependente, só isso é suficiente, ou pode ser um momento em que o paciente está numa fase e só naquele momento que o marca-passo você está pegando um pouco. Você não conhece o paciente, você não sabe. Uhum. Naquele momento pontual, ele é dependente do marca-passo, mas como você define isso de uma forma mais precisa? Não, sua pergunta é importantíssima, porque... Como é que se define, para quem vê o paciente, se ele precisa mandar para o arritmólogo para usar alguma ferramenta especial,
ou o método simplesmente de avaliação clínica mais convencional é suficiente? Não, é importantíssima essa pergunta, por quê? Porque principalmente quem tem um marca-passo pode estimular o tempo todo e não ser totalmente dependente, ter um ritmo de base. O paciente que tem ressincronizador, ele provavelmente, a maioria deles vai estar estimulando, porque o que eu quero do ressincronizador é estimular o tempo todo, mesmo que o paciente não seja dependente. Porque o que eu quero é mudar a forma de ativação do coração para aumentar o desempenho. Então, se eu ver um paciente com um ressincronizador, ele vai estar 100% do tempo estimulado, e não necessariamente ele é dependente. Ele pode ter uma inibição temporária sem nenhum grande problema, tá? Então, por isso que essa determinação, apenas 10 segundos de um eletrocardiograma, não são capazes de determinar isso. Você pode ter uma ideia, se o paciente já tiver ritmo de base, se ele já tiver ritmo próprio, bom, aí você pode dizer que ele não é dependente, mas excluir que o paciente, determinar que o paciente é totalmente dependente só porque ele está estimulando o tempo todo, realmente é importante fazer a análise, ou quando a gente faz a análise, manda para dar uma cartinha para o paciente, está lá escrito, se ele é dependente, eu boto ventrículo dependente. Isso é importante que aquela informação fique bem estabelecida, exatamente para facilitar essa determinação, essa conduta de vocês quando vocês estiverem frente a situações desse tipo. Quando você não conhece o paciente, não tem essa questão, como você define isso com que ferramenta? Com a programação. Eu coloco o programador, faço a programação e faço uma inibição temporária e vejo qual é a resposta dele. Se ele tiver ritmo próprio, ótimo. Se não tiver ritmo próprio, ele é dependente. Mesmo que, digamos assim, ele tenha um ritmo próprio batendo a 40 com QRS largo, eu não posso dizer que ele é não dependente. Ele é dependente. Então, muitas situações a gente vai sempre jogar, eu posso determinar diferentes respostas de acordo com essa resposta do paciente. Mas eu posso jogar seguro. Eu posso optar por jogar seguro. O paciente não é dependente, tem um ritmo bom, mas nada me impede. Eu boto ressonância, como se ele fosse dependente. Coloco o modo VOO, assíncrono, com frequência alta, e ele está coberto, ele está protegido. Pergunta em relação ao TENS. A gente tem os eletrodozinhos que a gente coloca e a gente, na verdade, usando ele, a gente tenta recrutar as fibras musculares daquela região. Pelo que você falou, não é aconselhável você usar, né? Mas isso não dependeria da intensidade ou da frequência que você está atribuindo para o recrutamento de determinadas fibras musculares, da distância, entendeu? Se você está botando os eletrodos ali só naquela região, teoricamente ficaria só ali, né? Isso afetaria o... Na verdade, assim, necessariamente o vetor, a intensidade e o vetor vão ser os determinantes para isso. O problema é que a gente não sabe os limiares disso. E principalmente porque esses pacientes, durante a realização desses procedimentos, eles invariavelmente não estão monitorizados. Não tem uma monitorização cardíaca para que eles possam fazer esse tipo de terapia. Então é diferente de um cenário de uma ressonância em que geralmente o paciente está monitorizado, qualquer coisa você tira ele imediatamente. Tá? Eu já tive a oportunidade de acompanhar, por exemplo, a eletroneuromiografia de pacientes com desfibrilador. A sensibilidade do desfibrilador é muito maior, ou seja, ele é muito mais sensível ao estímulo do que o marca-passo comum, porque ele precisa detectar FV, que é a energia bem baixa. E eu já tive a oportunidade de avaliar esses pacientes e o procedimento pôde ser feito com tranquilidade, mas ele estava sendo feita uma análise ali naquele momento. Se o paciente tiver uma situação, ou seja, o TENS continua não sendo indicado para realização ambulatorial para pacientes portadores de CDI. Mas se for um paciente específico, que precisa especificamente daquela terapia, eu não sei se essa situação existe, aí vocês vão me dizer, necessariamente tem que ser aquela terapia, qualquer outra não está indicada, individualizar o caso dele, levando uma programação, a nossa equipe para poder fazer a programação durante o procedimento e ele realizar, é possível. Tá? É possível. Não sei se vai valer a pena, pela quantidade de sessões, todas as vezes ser programado, se existe alguma solução melhor. É por isso que ele acaba como uma recomendação, não sendo a melhor recomendação pela empresa. Passar uma experiência daqui do hospital, já tivemos a oportunidade de operar alguns pacientes com marca-passo, alguns com CDI. No último paciente com CDI, a gente já estava pensando em montar essa aula e
Acho que, na verdade, a gente não estava pensando ainda. Acho que a ideia surgiu durante o ato operatório. E esse paciente ele precisava de monitorização transoperatória porque ele era dependente do marca-passo, não só do CDI. E já tinha tido um episódio de desprogramação prévia em cirurgia prévia. O que a gente fez? A gente operou o membro superior esquerdo, o marca-passo estava à esquerda no hemitórax. Então, o que a gente fez? Botamos a placa dele na região do ombro, para que o estímulo, como o Roberto falou, não cruzasse a região. O uso do monopolar, na intensidade mesmo a mais baixa possível, deu interferência, mesmo com a placa no membro superior esquerdo, ou seja, sem passar até o marcador, pelo marca-passo. O monopolar também deu interferência. Desculpe, o bipolar também deu interferência quando a gente botou uma intensidade acima de 30. Então, naquele cenário, no cotovelo, o uso do bipolar com frequência acima de 30 também houve repercussão elétrica. Não o suficiente para alterar, mas houve uma mudança. Ele estava com um monitor em tempo real lá da atividade do estímulo elétrico, ele ficava um traçado completamente maluco. Poderia ter sido interpretado como uma atividade elétrica do coração e chocado o paciente se ele não tivesse programado. Então, passar isso aí para os colegas, então, que eventualmente estiverem vendo isso, ou seja, mesmo o bipolar pode dar uma interferência elétrica suficientemente grande para que, dependendo da intensidade, ou seja, que pode talvez extrapolar para o TENS, né? E talvez o TENS aí no CDI, ou uma outra coisa que é vendida em farmácia hoje em dia, que é um TENS portátil, que é o Tanix. Ah, sim. Que é um eletroestimulador que se compra em farmácia, custa aí, sei lá, 50, 40, 50 reais. Então, alertar também na prescrição desses eletroestimuladores portáteis, dependendo do tipo de implante que ele tiver, talvez acabe alterando aí a programação. Charles, no início da aula, você mostrou que no paciente cirúrgico, se a gente colocasse o ímã magnético, no marca-passo a gente consegue identificar que o marca-passo entra no modo automático e ele dá conta. E o CDI a gente não tem como saber. Não tem mesmo? Ou seja, você bota o ímã magnético e você acredita que ele está desligado? Se você faz a inibição com o ímã num CDI, você não tem como verificar, a não ser que o paciente esteja recebendo terapia e aí você colocou, ele parou de ligar a terapia. É a única maneira de você ter evidências de que você não está... Se não tiver inibido, é lógico que um estímulo elétrico desse vai promover um choque no paciente, aí você descobre que não estava funcionando, mas aí já é tarde. O ideal, é por isso que a posição é importante. Palpar o desfibrilador e colocar o centro do ímã próximo dos polos. Na verdade, eles dizem que com a intensidade do ímã de 90 Gauss e com 7 a 8 Gauss é suficiente já para fechar o circuito. Então, às vezes, nas proximidades, você já fechou o circuito. Entretanto, é bom que você posicione bem. Isso é uma preocupação também para pacientes que têm um CDI muito profundo, ou foi colocado atrás do músculo. O ímã é específico. O ímã que se coloca ele é um ímã padronizado com essa intensidade de 90 Gauss, que é do campo magnético. Para alguns pacientes, eles colocam um CDI muito profundo. Aí são detalhes, além do... Por exemplo, o CDI subcutâneo, ele é um aparelho que ele é colocado aqui na axila. Então, você tem que colocar o paciente, o gerador embaixo do grande dorsal. Então, ele necessariamente fica mais profundo. O que a empresa recomenda nesse caso, é um detalhe específico, quando você coloca esse aparelho, ele emite um tom. Esse, especificamente, ele emite um som quando ele fica inibido. E se ele não inibir, que se coloque 2 ímãs para poder aumentar a intensidade da inibição. Eu acho que provavelmente vocês vão chamar a gente para desligar melhor, a terapia. Conclusão da aula. Conclusão da aula. Eu acho que Antes de provavelmente fazer um procedimento cirúrgico ou de fazer uma ressonância, chame o pessoal da arritmia. Pois é. Você devia vir na terapia também, né? Que seja contraindicado a realização, por exemplo, de litotripsia. Litotripsia é uma contraindicação a ser realizada em urgência de um device desse. Isso é concreto? Você... Ou um procedimento que mesmo
seja suficiente, que ele não deva ser feito de forma nenhuma. Assim como queria que você comentasse também sobre coisa de vida corrente, apenas essa informação que um portador de marca-passo não deve se expor. Só complementando, e a gente usa esse aparelho de litotripsia também na ortopedia. Terapia por onda choque para tendinite, etc. A gente usa muito. Então, a litotripsia e qualquer onda de choque distribuída diretamente no local não é recomendada, mas em regiões mais distantes não há uma contraindicação absoluta. O que acontece é que quando esses aparelhos eles são sensíveis a movimento, exatamente para poder reproduzir a frequência do paciente quando ele faz exercício. Então, durante a terapia de litotripsia, o que pode acontecer é, se ela for aplicada a uma distância permitida, mas que transmita essa vibração para o paciente, a frequência dele pode artificialmente subir. É um paciente que está bem parado, vai estar batendo a 120. E você vai, o que houve? Não, o marca-passo está entendendo que existe vibração, que existe movimento e vai aumentar a frequência. Então, nesses casos, ele não é uma contraindicação absoluta, dependendo do local onde ela vai ser utilizada. E se for num portador de um CDI ou de um marca-passo, é razoável que se pense em programar o aparelho e observar, pelo menos na primeira sessão, para poder observar. Né? E você me falou de vida corrente, que passar essas vidas, sim. no banco, eletromagnético. Não precisa nem ir muito longe. Você vai aqui no posto aqui da frente, vai entrar lá, vai no posto Shell, está escrito lá, portadores de marca-passo. O micro-ondas pode estar ligado. Obrigado por saber, mas não muda nada na minha vida. Eu falo para os pacientes, a única maneira do micro-ondas causar dano é se você entrar nele, fechar a porta e ligar. Porque não há a menor maneira de pelo lado de fora, uma micro-onda te causar problema. E mesmo hoje, porta de banco, raio-x de aeroporto tão cedo não vai acabar. Mas a porta do banco já tem algumas que dizem que já é permitido, porque já foram testes clínicos que não houve nenhum grande problema. Então, cada vez mais são dois setores que querem se conhecer. Quem cria os sistemas de segurança não quer que o paciente com marca-passo fuja. Quem tem marca-passo não quer se ver restrito de nada. Quero até passar na fila do raio-x. E cada vez mais esses setores vão alinhar para que você não tenha mais restrições. A tendência é essa. Só sintetizando aqui a coisa. Então, a nível de terapia, o TENS fica contraindicado. Até que prova o contrário fica. Então, micro-ondas, está se usando pouco, mas ondas curtas não haveria contraindicação. Eu teria que saber mais ou menos como é que usa essas ondas curtas. Tem algum contato elétrico com o paciente? Tem contato elétrico com o paciente, a gente tem que cogitar a possibilidade. Ultrassom está liberado, não tem contato algum. Laser, o paciente vai fazer tratamento com laser. Já me chamaram para uma ressecção transuretral de próstata. Eu falei, tá bom, vamos lá, está acostumado. Cheguei lá, usou green light, não precisei nem programar o aparelho, porque é totalmente feito com laser. Então, à medida que as terapias vão mudando, a gente não tem jeito, não existe resposta, porque provavelmente a gente também não sabe, a gente vai ter que ir aprendendo. Frequente para a gente, na realidade, é assim, o fisioterapeuta, para ele, nada pode. E acaba vindo para a gente a decisão. É verdade. Então, eu penso na minha cabeça. Bom, micro-ondas, ultrassom, isso poderia sem problema nenhum. Tudo que envolver, de alguma forma, contato elétrico com o paciente, você deve evitar. Tudo que possa ser feito sem contato elétrico, como ultrassom, esse tipo de modalidade, pode ser utilizada. Na dúvida, liga para a gente e a gente dá um suporte, explica mais ou menos como pode ser feito. Não é para a gente responder se pode ou não pode. É verdade. Mais ou menos entender o que a gente vai responder. Não, existe um mundo de coisas que está vindo e vocês precisam... não é da prática de vocês, existe um mundo de novos procedimentos de vocês que não são da nossa prática. Por isso que essa troca é importante, porque as coisas mudam, como o caso da RTU de próstata, eu nunca tinha visto funcionar o Green Light. Eu falei, poxa, que maravilha! É uma ótima solução, que sangra muito menos, não está disponível em todo lugar, mas, poxa, até o paciente que tinha um desfibrilador se beneficiou disso, até o desfibrilador dele se beneficiou do laser. Excelente, olha, é muito útil. Que bom. Tem uma, lá no Museu do Catavento, tem uma parte interativa, vários campos eletromagnéticos e testes, coisas até infantis. E tem um que é uma bola, que as pessoas botam a mão, aí o cabelo sobe. Cria um campo eletromagnético. Cabelo com marca-passo, eu espero que tenha uma recomendação na porta. Né?
A gente não sabe se vai ser suficiente, mas sem dúvida é uma brincadeira meio chata para quem tem marca-passo brincar disso. Eu não recomendaria. Eu queria só comentar, eu tenho um exemplo, né, que é o mesmo exemplo do teu paciente, que eu acompanho o desfibrilador desse paciente, que é a história natural de um paciente que foi submetido a um procedimento cirúrgico. Ele tem um desfibrilador, ele é dependente do desfibrilador e não se fez nada, não se chamou, não se colocou um imã, não se chamou o técnico. Foi o meu paciente, né, esse mesmo que já sofreu várias coisas, né? Fez a ressonância de 3 Tesla, passou por um procedimento cirúrgico no qual também não tomou nenhuma providência quanto ao desfibrilador, e ele voltou no meu consultório depois do procedimento cirúrgico, tinha tomado 2 choques inapropriados. 2 choques do desfibrilador inapropriado. No procedimento cirúrgico prévio ao do Marcos. Né? Então, assim, isso demonstra, ele tem duas histórias da demonstração de como é... E 2 choques inapropriados. 2 choques inapropriados durante o procedimento e esse mesmo paciente ele depois fez uma ressonância sem... Num contexto de emergência, né? Então, assim... Daí a importância, como aquele aviso que tem na porta do setor de ressonância, você tem marca-passo, CDI, aquilo não é à toa. Acho que ele não estava em condições de avisar, né? Ele chegou na emergência. Na verdade, assim, ele tem a esposa dele... A esposa dele, ela é um cão de guarda. A esposa é um cão de guarda, então ela sempre avisa. Mas, assim, foi ignorado. É muito raro. Que faça biopotenciais, porque não é qualquer biopotencial que vai gerar uma resposta. Pra você ter uma ideia, atividade, inibição por miopotenciais, a última vez que eu vi foi no livro. Porque existem relatos, por exemplo, paciente empurrando geladeira, portador de marca-passo empurra a geladeira e cai. Isso é muito raro hoje em dia, que você teria uma ativação grande do potencial do peitoral, e aí aquele potencial seria percebido, teria que ter uma determinada programação do aparelho que hoje a gente já não usa mais, um oversensing, só que o aparelho hoje, os aparelhos são extremamente eficazes em evitar isso, e quando acontece em determinada frequência, ele determina que é ruído. Se esse ruído acontecer numa determinada frequência para o aparelho, eu já tenho uma programação para o que ele vai fazer se houver ruído. Entendeu? Então, atividade física, não é um tipo de biopotencial. Meu potencial hoje espontâneo é a exceção da exceção da exceção. Hoje quase nunca acontece. Por isso que quando aquele potencial endógeno, aquilo hoje é praticamente... Por exemplo, eu tenho pacientes que têm tanto marca-passo quanto spinal cord stimulator. Então, e são energias completamente diferentes. Uma paciente minha que tem um estreitamento do canal vertebral, que tem um estimulador de coluna vertebral, e nunca houve uma detecção um do outro, de forma alguma, não impede nada. Tá? Muito obrigado a todos, um prazer, conto com vocês de novo, daqui a 15 dias estamos juntos novamente. Obrigado.